Professor Roller, tudo bem? Antes de tudo, um prazer falar com você, uma grande honra aqui para o pessoal do site MMA Debate. Professor, uma curiosidade que todo mundo tem, e você que conviveu com os dois, conte um pouquinho como que era os mestres Carlos e o mestre Hélio. Como é que eles eram, o estilo deles de cada um, assim, no convívio do dia a dia, né? O pessoal sempre tem a ideia que o professor Hélio era daquele jeitão mais fechado, né, mais rígido. Conte um pouco como é que a diferença dos dois. Eu, na verdade, tive pouco convívio com o Carlos, né? Eu vi poucas vezes o Carlos na academia de kimono, então, como era a minha parte de treino, de luta, desde molequinho, eu via mais o meu pai. Nessa época, o Carlos já estava se direcionando para a parte da alimentação, que foi uma coisa impressionante, que ajudou muito, toda a família ajuda até hoje, e eu acho que o fato dele estar se dedicando a isso eu não o via tanto na academia. O Hélio, o meu pai, via todo dia praticamente, não só o convívio dentro da academia, mas fora dele. O velho era um cara duro, rigoroso, mas dentro dos limites. Ele era um cara justo em tudo que ele fazia. Então eu não posso reclamar, porque eu tive uma boa infância, tinha liberdade para fazer tudo que eu queria, mas com cautela, com hora de fazer. Então eu acho que essa educação que eu tive foi muito boa na minha infância, vindo do meu pai e da minha mãe também, né, que foi a grande responsável, que é a Vera. Então foram duas pessoas que realmente deram uma diretriz em mim e nos meus irmãos. Olha, conta um pouco pra gente como que era aquela casa em Petrópolis. Né, o pessoal vê por foto, por imagem, assim, a gente vê que era uma casa imensa, né, parecia um hotel, aquele monte de quarto. Vocês moravam naquela casa ou era uma casa de final de semana de vocês? E conte um pouco como é que era a rotina lá. A sua infância foi lá, foi muito bacana. Conta um pouco pra gente dessa sua relação com essa histórica casa do seu tio Carlos. Na verdade, a gente não morava na casa, era uma casa de final de semana ou de férias que a gente passava. E reunia-se toda a família lá. Na época, eu era bem pequeno e a gente tinha a família do meu tio, Carlos, né, que eram os filhos dele, e os filhos do meu pai, do Hélio. E era a única casa e todo mundo se juntava lá. Era uma coisa, era uma bagunça, vamos dizer, mas uma bagunça bem organizada. Era como você falou, era uma casa que tinha 22 quartos, 22 suítes, né? Então conseguia agregar não só os primos, mas os filhos do meu pai também, né? A casa, na época, era a casa do meu tio Carlos. Logo depois o meu pai veio a ter a casa dele em Petrópolis também, e aí passaram a ser as duas casas. Professor, você treinou muito tempo, né, com seu finado primo, irmão, o Hollis. Todo mundo sempre falou que ele era realmente fantástico. Né, ele era muito veloz, ele tinha uma velocidade muito grande, né, e era uma pessoa com pouco peso, né, ele era leve e tinha um jiu-jitsu realmente revolucionário. Conte um pouco de como que o jiu-jitsu dele influenciou a sua vida e se você acha que de fato, como várias pessoas falam, ele foi o melhor lutador de jiu-jitsu da história da família Gracie. O Hollis, para mim, foi um cara muito especial. O jiu-jitsu da época dele para época atual, na verdade, não foi só um divisor de águas, mas foi um cara que implementou, como você falou, uma velocidade, uma técnica impressionante, né? Porque foi um cara sempre de 70 quilos e com uma vontade e com uma gana e com uma técnica de se superar o tempo inteiro. Então, para mim, eu tive a minha escolinha, né? Quando eu era garoto, eu sempre treinei com ele até os 16 anos, foi a época que ele veio a falecer, né? E eu só tenho boas memórias, né, cara? Eu era um cara que eu me espelhei muito, e até a minha parte de competição vem muito dele, porque ele sempre foi um cara aguerrido, um cara pra cima. Eu gostava muito do estilo dele, e pra mim foi, sem dúvida, o melhor Gracie da família. Lógico que o Rickson não era da mesma época, o Rickson já estava alcançando ele, e depois passou a ser o Rickson, mas na época ele era realmente imbatível. Olha, e você teve a honra, né, de treinar durante anos, né, de ter praticamente eles como mestres,
os dois que são considerados por muitos os dois melhores da história da família Gracie. Primeiro o Hollis, né, você era bem novo, e tem vários vídeos, tem inclusive até um que ele está treinando com um Rickson, né, eles estão fazendo um rola, muito bacana, você assistindo, estava o Ryan pequenininho, estava também o Royce bem novo, e vocês assistindo ali a aula dele com o Rickson. Então eu gostaria que você falasse, né, da importância dos dois, um pouco, o Rickson era um pouco mais pesado que ele, o Hollis era mais leve, um pouco do que o jiu-jitsu e a filosofia de vida deles influenciou na sua vida. Como eu falei, o Hollis para mim foi o melhor Gracie da época dele. Eu com 16 anos, ele era imbatível. E logo depois que ele faleceu, eu vinha treinar com o Rickson. E o Rickson para mim hoje é o cara, entendeu? Foi o cara que me ensinou muito. Quer dizer, eu tive, como você falou, dois grandes mestres. O Hollis, né? Não só grandes mestres, mas irmãos e acesso direto ao que eles faziam e a técnicas que eles usavam. Então eu fui um super privilegiado, né? O Hollis me ensinou muita coisa até 16 anos, a parte de competição, me moldou a maneira de competir, que eu passei a ser até bem parecido com ele, o jeito de competir. E com o Rickson depois, toda a diplomacia, a técnica, né, cara? Porque o Rickson era um cara mais pesado, era um jogo diferente do meu, mas era um cara treinando absurdamente rápido, né, veloz, super técnico, com uma alavanca muito grande, e você não via nele a força e o peso, você via a técnica. Eu treinei muito com o Rickson também, eu era amassado o tempo inteiro, mas com uma sutileza e com uma gentileza absurda. Então realmente foram dois caras que me fizeram diferença no jiu-jitsu que eu tenho hoje. Professor Royler, como que o seu pai, que influenciou em tudo na vida de você, desde a sua infância, né, o seu modo de pensar, disciplina e tudo mais, como que ele definiu o medo? E qual que é a sua relação com o medo? Segundo meu pai, o medo é uma forma de inteligência muito grande, né? A pessoa ter medo, ele lembra, ele tem que ter medo, porque se ele não tem medo, ele passa a ser um inconsequente. Isso era uma coisa que eu escutava muito do meu pai. O medo é uma forma de inteligência. Então, você ter medo, você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você pode, né? Até onde você pode conduzir os teus limites, né? Continuar com os teus limites. E é uma coisa importante, isso, eles trabalham juntos. Eu acho que o cara que tem medo e é destemido, que não faz tudo sem pensar, ele é irresponsável. Então ele tem medo, ele lembra, o medo lembra a inteligência, porque a inteligência eles trabalham juntos. É isso que o meu velho falava sempre, e eu acredito muito nisso, né? O cara às vezes é muito inteligente, mas ele é suicida, não adianta nada, né? Então ele tem que ter um pouco de medo para poder ter um balanço em tudo que ele faz. Professor, eu me lembro muito bem de uma entrevista do saudoso mestre Carson Gracie, né, o seu primo, que ele dizia que dos jiu-jitsu, os dois melhores que ele viu foram o Hollis em primeiro lugar e você em segundo. Então você nunca precisou provar nada para ninguém. E por que você decidiu disputar aqueles mundiais de jiu-jitsu? Né, você já tinha um nome muito forte e podia até se perder, se o pessoal podia falar muita coisa, mas não, você foi lá e decidiu. E lutava contra qualquer um, no seu peso, no absoluto também. Você conquistou, foi tetracampeão no peso entre 96 e 99, enfim. Por que você decidiu entrar naqueles mundiais, já que você não tinha nada para provar para ninguém? O mundial para mim foi uma coisa assim, um mundial, né? Um campeonato internacional, uma coisa assim, né, que todo mundo ia ter uma dimensão muito grande, não só para o jiu-jitsu, mas para todos os caras que estavam competindo. E eu, como competidor, não podia ficar de fora, né? E eu estava no auge da minha forma, né? Eu estava vindo na verdade, eu fui campeão mundial o primeiro ano com 32 anos. E o último eu tinha 36 anos. Então isso para mim foi uma coisa que é a época que todo mundo já está parando. Eu já era Master hoje, considerado Master, né? E quando eu terminei eu já era Master 2, sei lá. Então isso para mim foi uma coisa muito importante. E eu acho que provou que o cara
por ser mais maduro, por ser mais velho, né, como se fala, ele tem condição de competir também. Eu, como vivi de jiu-jitsu e treinei jiu-jitsu a vida inteira, isso para mim não foi uma coisa do outro mundo, foi uma coisa prazerosa e gostosa de fazer. Professor, por falar nisso, desses mundiais que você participou e venceu entre 96 e 99, qual foi o que mais te marcou? Qual foi o ano e a luta que mais marcou você? Com certeza, eu acho que foi o de 1997. Né? Eu fiz uma final com o Shaolin e eu já com 33 anos. Então, isso pra mim foi uma coisa, né? E eu consegui me sagrar campeão. E além disso, eu fiquei em terceiro no absoluto, em que os últimos 4 finalistas eram eu, o Fábio Gurgel, o Zé Mário e o Amaury Bittetti, foi quem se sagrou campeão. Então, isso pra mim é uma coisa, né, do outro mundo. Os 3 caras na categoria absoluto pesavam no mínimo 25, 30 quilos a mais que eu. Então, e eu consegui me sagrar terceiro lugar, junto com o Zé Mário, que fomos 2 terceiros, né? Eu perdi para o Amaury, que foi campeão, e o Zé Mário perdeu para o Fábio Gurgel. Então isso para mim é uma coisa, mais uma vez, foi uma coisa super prazerosa e foi um ano muito especial, né? Olha, a sua família é gigantesca, né? Não precisa nem de falar, todo mundo sabe que é uma família muito numerosa, enfim. São várias pessoas, pessoas de personalidades, estilos diferentes, modos de vida diferentes. Então eu queria, de todo mundo, entre irmãos e primos, gostaria de falar que você falasse quais os que você tinha mais contato. Eu olhando assim por fora, me passa a impressão que o Royce e o Rickson foram os irmãos que você tinha mais afinidade, ou mais contato, enfim. E de primos, o Renzo e talvez o finado e saudoso mestre Carson. Eu estou correto? Eu tive uma infância muito boa com o Hollis, cara. Eu, até os 16 anos, como eu te falei, 14, 15 anos, eu tive uma infância com o Hollis, onde eu treinava em Copacabana. Eu aprendi muito com ele. E depois disso eu passei para o centro, onde a academia era na Rio Branco, com o Rickson, com o Carlinhos, né? Com o Roran, estava indo para os Estados Unidos, nessa época já tinha ido para os Estados Unidos. E aí eu comecei a ficar mais perto do Rickson, na verdade. O Rickson me deu fui aconchegado por ele, né? Aquele moleque pequeno que vinha chegando, e o Rickson me abraçou, me deu um carinho muito grande. E eu fiquei muito com ele. O Royce, nessa época, estava indo para os Estados Unidos. A gente meio que se afastou. A gente era unha e carne, praticamente. A gente fazia tudo junto. E a gente se separou nessa época. A gente treinava com o Hollis também. E depois a gente foi para o centro treinar com o Rickson. E o Royce foi para os Estados Unidos. Mas a gente sempre se falou. Eu sempre tive um contato muito grande com o Royce. Hoje eu falo muito com ele. A gente está sempre junto. E o Rickson também é a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho um carinho por todos os meus irmãos. O Hulk, a gente foi sócio na academia, na matriz, que é a Gracie Humaitá hoje. A gente ainda é sócio, né? O Hulk gerencia a parte do Brasil e eu gerencio a parte do resto do mundo. E a gente está sempre se falando. Então o contato que eu tenho com meus irmãos é amplo. Eu tenho meu irmão na Espanha, o Robin, que também trabalha com jiu-jitsu, eu sempre falo com ele. Eu tenho meu irmão o Rorion, que é aqui, que foi o precursor do jiu-jitsu aqui na América, né? Foi quem trouxe a primeira sementinha do jiu-jitsu. Também estou sempre falando com ele, né? Tem 2 irmãs que moram aqui em Los Angeles. Eu falo com elas de vez em quando também. A gente está sempre junto. Enfim, eu tenho sempre um contato direto com os meus irmãos. Os primos que eu falo mais, na verdade, é o Renzo, né? E o Carlos Gracie Júnior, que é o presidente da federação hoje. O Carson faleceu, eu tinha um contato com o Carson também. Eu cheguei a treinar com o Carson quando era molequinho. Na época do Hollis, eu fazia 2 dias, 3 dias com o Hollis, e um dia eu ia no Carson. Volta e meia ele me expulsava, mas me adorava também, sempre me tratou muito bem. Então esse convívio com família foi uma das coisas muito boa na minha infância e até mesmo depois da infância, porque você leva isso pro resto da tua vida, né? São pessoas que vão estar contigo para sempre. Professor, vamos falar um pouco de um método, né? Que, queira ou não, foi um método de marketing que foi utilizado por vocês, que era a época, da época ainda que vocês iam difundir o jiu-jitsu, principalmente quando vocês foram para os Estados Unidos. O Rorion, por exemplo, tinha aqueles desafios que vocês, vamos dizer assim, invadiam as academias, seja de judô, de karatê, de taekwondo, e desafiavam os mestres na frente dos alunos deles para mostrar a eficiência do jiu-jitsu. Então assim, a gente já viu, tem vídeos na internet assim, de vários
vários momentos como esse. Um desses vídeos é o Rorion finalizando 3 vezes em menos de 5 minutos um professor de taekwondo. Ele finalizou, o cara pediu de novo a revanche, o Rorion em 30 segundos finalizou e na terceira vez novamente. Aí realmente o mestre viu a eficiência lá do jiu-jitsu, esse mestre de taekwondo. Então gostaria que você falasse um pouco dessa época e contasse pra gente alguma experiência, alguma ocasião especial, algum caso assim que você lembra e não sai da sua cabeça, de alguma dessas, vamos dizer assim, invasões que a família Gracie fazia nessas academias para difundir o jiu-jitsu. Essa foi uma fase de desbravamento, vamos dizer assim, né? E que a gente tinha que provar a necessidade que o jiu-jitsu era uma arte marcial que veio para ficar. Eu acho que com os desafios a gente conseguiu provar isso. Na época do meu pai e depois na época do Rorion aqui nos Estados Unidos também. Então isso foi uma coisa que hoje a gente não concorda muito, que é uma maneira às vezes de você agride um pouco, né, as outras artes marciais, mas se não fosse dessa forma, o jiu-jitsu não teria se implantado e não teria obtido o resultado que teve hoje, né? Não adianta a gente pedir da licença e entrar como uma nova arte marcial que ninguém conhece, porque ninguém está nem aí para você. Então, na época, foi uma coisa necessária e foi uma coisa que deu um resultado muito bom. Essa entrada, né, vamos dizer, com o pé na porta e falar, nós viemos para ficar. O jiu-jitsu não é só uma arte marcial, mas é um estilo de vida. E o que hoje revolucionou a maneira de lutar de muita gente no MMA, na defesa pessoal de rua, né, na maneira de você se comportar como pessoa, da sua alimentação, tudo isso foi frutos que a família trouxe para todas as pessoas que hoje estão envolvidas diretamente e indiretamente com o jiu-jitsu. A mídia, né? O quanto a mídia não está envolvida com isso. Então eu acho que foi uma coisa que proporcionou bem para muita gente. Infelizmente teve que ser dessa maneira ríspida e um pouco grossa, vamos dizer, para poder ter essa entrada. Né? E bom, eu tenho um momento que a gente teve numa academia em Los Angeles de judô, que a gente foi visitar, e entramos com a ideia do treino e tal, e no final o treino ficou um pouco tenso, porque os caras não aceitavam, eles queriam treinar judô e a gente no chão, a gente finalizava os mestres de judô, e ficou uma coisa ficou meio chato, né? Mas eles tiveram que aceitar. Depois no final a gente se cumprimentou e ficou tudo bem. Teve uma outra vez numa academia de karatê que o Rorion foi fazer uma demonstração também, e o cara falou, mas eu acho que isso aí não funciona não, se eu der um soco assim, um chute assim, você não consegue me defender. O Rorion foi lá, abraçou o cara, botou no chão e finalizou ele com a maior tranquilidade. Fez 1, 2 ou 3 vezes, se repetiu a coisa e foi da mesma forma todas as vezes. Então o jiu-jitsu veio para ficar, não só como estilo de vida, mas como arte marcial também. Professor, o seu pai desenvolveu um jiu-jitsu principalmente para ser uma defesa pessoal. É lógico que com o passar dos anos, né, começou a parte de competição, de federação, e começaram as competições mesmo de jiu-jitsu. Mas agora, sempre, né, a metodologia dele era o jiu-jitsu para finalizar, para pegar mesmo. E hoje em dia o jiu-jitsu está sendo visto como muita luta por vantagem, as lutas estão ficando muito amarradas, enfim. Qual a sua visão sobre o jiu-jitsu de competição na atualidade, você que foi tetracampeão mundial de jiu-jitsu, e se você faria alguma coisa para mudar, para que as lutas voltassem a ser lutas mais soltas como eram na sua época, por exemplo? Bom, a minha opinião, o jiu-jitsu de competição, eu acho que é indiferente o que se faz na regra, os atletas vão se adaptar a ela. E cada época é uma época diferente. Eu acho que eu vivi uma época muito boa, uma época que o jiu-jitsu era muito para frente, e eu não estou dizendo que hoje não é. Hoje é uma maneira de lutar diferente. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas talvez com pontos de vantagem, mas não quer dizer que o jiu-jitsu esteja menos eficiente. Eu acho que as posições continuam valendo, as posições são boas que eles fazem hoje, tanto é que os garotos são campeões mundiais, né? A gente não pode comparar um tempo com o outro, são tempos diferentes, né? Mas com certeza o jiu-jitsu está um pouco mais travado, talvez não pela regra, como eu falei, porque os atletas se ajustam e se adaptam à regra. Eu não sei, eu acho que
Talvez a federação, se houvesse chance, talvez mudasse alguma coisa, mas o que eu te falei, mais uma vez, é difícil, competição é competição, né? Quando se muda o tempo de competição, o estilo de competição, todo mundo vai ter que se adaptar, e às vezes demora um pouco se adaptar, mas quando se adapta, eles também conseguem fazer a amarração. É difícil não arrumar uma brecha dentro da regra em que o atleta de ponta hoje, o atleta bom, ele não consiga. Porque se ele está ganhando, para que ele vai correr atrás de quê? Né? Se ele está com muita vantagem no marcador, muitos pontos, ele tem que sentar e esperar o outro trabalhar, o outro errar. E que é o que acontece na maioria das vezes. Né? A gente ainda tem hoje grandes atletas que buscam a finalização em todos os pesos, desde o peso mais leve ao mais pesado. A gente tem excelentes atletas e que são finalizadores. Às vezes lutam, às vezes um pouco na retranca, porque é o jeito de lutar, tem que lutar desse jeito com determinados adversários, mas eu acho que o jiu-jitsu continua evoluindo. Professor, vamos falar de uma das suas lutas mais polêmicas da história, que acabou sendo uma derrota sua, que foi a luta contra o grande Sakuraba. Né? Mais de 15 anos atrás essa luta aconteceu, e eu lembro do Rickson no corner, né, vendo a decisão dos árbitros, e ele praticamente não se conformava, não aceitava. Realmente você não bateu, e conhecendo você não iria bater mesmo. A impressão que passa é que a posição estava realmente encaixada, e eles terminaram a luta, talvez por não esperaram quebrar o braço, por exemplo. Hoje, você olhando isso, você pensa que eles fizeram certo, algo em termos assim para preservar a sua integridade física, ou não? Para você não aceita aquilo como derrota de maneira nenhuma, já que você não bateu. Conte um pouco para a gente de algum detalhe que ninguém sabe, se aquela posição, você que estava ali, você estava com uma cara, um semblante até meio confortável. A posição estava muito encaixada. Você aceita aquilo como derrota? Como é que você analisa anos depois aquela luta com o Sakuraba, professor? A gente tinha um acordo, né, que era o seguinte: seriam 2 rounds de 15 minutos, e se não houvesse finalização ou nocaute, a luta seria empate. Então, essa foi uma coisa que foi um acordo assinado, né, um contrato assinado. Então, eu acho que na época que o Sakuraba estava em ascensão, ele empatar com o Gracie 30 quilos mais leve, né, por falta de um contrato que eles fizeram, eu acho que isso não podia acontecer dentro do Japão. Então foi isso que foi forçado, né, a acontecer. Eles deram a vitória para o Sakuraba, né, diante de uma plateia que achou que estava pegando, que não ia pegar, mas a gente na verdade nunca vai saber o resultado dessa luta. Eu tenho certeza que eu não ia bater, mesmo porque a posição estava encaixada errada. Se você viu a americana hoje, ela estava encaixada errada, e eu olhei para o Rickson, faltando 30 segundos, eu perguntei para ele quanto tempo falta. Ele olhou para mim, falta 30 segundos, eu falei, tá tranquilo. E eu vi o Sakuraba falando com o juiz o tempo inteiro, falando, vai parar, não vai parar, em japonês eu não entendo. E o juiz aceitou o argumento do Sakuraba. E numa luta de vale tudo, o juiz não pode parar. Ele não pode preservar a integridade do atleta nessa hora. Não estamos falando de matar um adversário, é quebrar um braço. No mesmo evento a gente teve no Japão um japonês que tomou uma surra, eu não me lembro o nome do japonês, e o juiz não interviu na luta, não parou. Quer dizer, para o cara do Ocidente, as regras são diferentes. Para o cara do Oriente, a regra é outra. Você pode luta até a morte. Então eu fiquei bem chateado com isso, e uma coisa que não foi justa dentro da minha carreira. Esse ano, para mim, foi um ano muito glorioso. Eu fui campeão brasileiro, fui campeão mundial, fui campeão pan-americano, fui campeão mundial, fui campeão de Abu Dhabi, e no final do ano fiz uma luta com o Sakuraba. Então esse ano para mim foi um ano maravilhoso. Eu só não fechei com chave de ouro porque deram a vitória para o Sakuraba, que não existiu. Uma pena. Professor, você como um mestre do jiu-jitsu, o que você acha de posições e de situações novas que estão acontecendo no jiu-jitsu? Como, por exemplo, guarda 50-50, berimbolo. Enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Por exemplo, se fizer uma 50-50 numa briga de rua, por exemplo, você fica com o seu rosto exposto e você vai tomar vários golpes, enfim. Então você vê que é uma posição para competição, não é uma posição, por exemplo, para MMA,
não pode ser feita lá. Então o que você acha dessa divisão, que muita técnica hoje está sendo feita basicamente para a competição de jiu-jitsu e não para o jiu-jitsu como uma defesa pessoal, que era basicamente o método de ensino do seu pai? Na minha opinião, o 50-50 e o berimbolo são posições excelentes para competições de jiu-jitsu esportivo, nada mais. Elas realmente te colocam em situações que você consegue chegar em posições muito boas, né? Para o cara que é praticante hoje, os garotos estão voando baixo fazendo isso, e eu não posso condenar uma posição que os caras conseguem ser campeão com ela, né? Na minha época eu tinha a minha posição que eu fazia, o Shaolin tinha dele, o Soca tinha dele, e a coisa vai evoluindo de uma outra maneira. Cada um tem uma maneira de competir. Eu não vou crucificar e criticar uma posição atual que todo mundo usa e se sente confortável nela. Agora a gente tem que entender que essa posição, ela não é feita para defesa pessoal. Ela não é feita para luta de rua. Ela não é feita para vale tudo. É uma coisa completamente diferente. A gente está falando de duas coisas que não se combinam, né? Eu tenho certeza que o jiu-jitsu competitivo hoje, ele é moldado para competição. Ele não é moldado para o vale tudo. Eu acho que talvez até há alguns anos atrás ele nunca se pensou em o jiu-jitsu competitivo ser virado para o vale tudo, né? Para o MMA. E hoje as pessoas estão falando, pô, mas é defesa pessoal. A defesa pessoal, o que o meu pai pregava é que o cidadão do bem, o cidadão comum, ele tem condição de se defender de qualquer um, sabendo o jiu-jitsu e a defesa pessoal. Se ele começar a partir do princípio que ele é um competidor, ele começa a criar vínculos com a competição de pontos e vantagem e esquece o que é o mais importante, que é se defender, e você se expõe mais. Então, a competição é uma coisa muito positiva dentro do jiu-jitsu, mas é um outro segmento. E a parte de defesa pessoal e MMA são outra completamente diferente. Quando a gente consegue separar isso, a gente consegue ter uma visão melhor de ambos os lados e poder entender o que se faz hoje. Professor, vamos falar de algo que está muito em evidência, está muito falado, enfim, que é a banalização da faixa preta no jiu-jitsu. Tem até vídeos de alunos, pessoas do jiu-jitsu mesmo, graduados de verdade, invadindo a academia de falsos mestres, falsos faixas pretas, enfim, você como um faixa coral, sétimo dan, o que você tem a dizer sobre isso? Né, sobre essas pessoas que abrem academias sem ter método nenhum, que não são mestres, não foram graduados, e enfim, e o que você acha que tem que fazer para acabar com isso? E também que você falasse um pouco de novos métodos de graduação, como por exemplo, graduação virtual, graduação online, por exemplo. O que você acha disso, professor? Com relação à mudança de faixa, o cara pode botar a faixa que ele quiser. Só que hoje, com a internet, fica muito mais fácil descobrir que ele é um falso professor, um falso lutador, né? Alguns anos atrás, você chegava nos lugares e falava, eu sou faixa, ninguém tinha como comprovar. Hoje em dia não, a coisa mudou. Então eu não posso falar que eu sou uma coisa e sou outra, né? Com relação às faixas que são dadas sem critério nenhum, isso é uma coisa totalmente fora da linhagem do Hélio Gracie e do Carlos Gracie, né? Isso não existe, isso é uma coisa que os falsos lutadores, os falsos professores fazem. Você vê, hoje tem curso até pela internet. Isso é uma coisa que é totalmente fora, que eu não concordo, não é uma coisa que é do Royler Gracie. Você não vai escutar o Royler Gracie falando isso, entendeu? E eu acredito que nem o Hélio nem o Carlos Gracie nunca dariam faixa pela internet. Então, os caras que estão fazendo isso estão fazendo por comércio, né? Você vê um nome aqui, um nome acolá. Tá errado, isso não é correto. O cara, para se graduar em alguma coisa, ele tem que ir lá fazer o curso. Esse negócio de curso pela internet, isso é conversa fiada. Professor, se tem uma família dentro das artes marciais que só tem lendas ou pessoas muito importantes para a história da arte marcial em si, no caso de vocês, o jiu-jitsu, e do mundo da luta em geral, é a família Gracie. Então, assim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas se você fosse colocar por ordem de importância, ou seja, pessoas que realmente ajudaram a difundir o jiu-jitsu no mundo,
Se você fosse colocar de todo mundo que teve na família, desde o Hélio, do Carlos, né, daquela primeira geração, o Jorge Gracie, depois a segunda geração com o Robson Gracie, com o Carson, enfim, e depois a terceira geração com os filhos do Robson Gracie, os filhos do Carson Gracie, enfim, se colocar de todo mundo com a sua devida importância e histórica também dentro de cada momento, para você, quais que seriam os 5 Gracies mais importantes da história? Eu não diria 5 pessoas, eu diria 2, caras. Eu acho que o Carlos Gracie e o Hélio Gracie foram de maior importância para toda a geração, até hoje, dos Gracies que existem. Eu acho que foram os 2 caras que realmente tiveram uma visão e passaram tempos que tiveram que desbravar sozinho e passar por situações que muitos nós não tivemos que passar. Tem Gracie que hoje já nasce, né, com nome e não precisa fazer nada. Tem gente que fala isso, né? Eu não sentei na cama e não colhi os frutos. Eu fui lá e fui lutar. A gente tem muitos primos que fazem isso, irmãos que fazem isso, mas a gente tem que entender que nem todo mundo quer ser lutador. E a família é muito grande, né? Eu acho que os 2 caras que passaram a maior dificuldade e conseguiram tornar o jiu-jitsu uma realidade no mundo hoje foi o Carlos e o Hélio Gracie. Professor, você que viu tanta coisa dentro desse mundo da luta, eu gostaria que você me falasse para você quais os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu, mas não vale ninguém da sua família, ninguém da família Gracie, e quais os 5 maiores nomes da história do MMA, também novamente não vale ninguém da família Gracie. Fora os Gracies, para você, qual foram os 5 maiores do jiu-jitsu e os 5 maiores da história do Vale Tudo MMA? Bom, tirando o Gracie fica difícil, né? Bom, para mim, um dos maiores lutadores de todos os tempos de Vale Tudo foi o Rickson. Isso aí é indiscutível, né? É um cara que estava acima na época dele, foi um cara que realmente fantástico. Mas a gente não pode falar da família, então a gente tem que mudar. Bom, eu tenho que dar uma pensada. E no jiu-jitsu a mesma coisa. Se tiver que escolher o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos, para mim, eu tenho o Hollis, que na época era imbatível, e tenho o Roger, hoje na atualidade, que já não está também mais, está competindo no Vale Tudo. Deixa eu pensar aqui nos fora da família. Bom, no MMA, cara, sem dúvida, um dos nomes que vem sempre à minha cabeça, que para mim é um ícone na luta, é o Minotauro, né? O Minotauro, para mim, é o concurso. Ele já fez tudo que todo mundo gostaria de fazer. Bom, a gente tem aí, depois do Minotauro, na minha opinião, a gente tem o Anderson, a gente tem o Lioto, a gente tem o Vanderlei Silva, tem o Zé Aldo, que, porra, é fantástico nesse peso, né, cara? Então, a gente falou aí 5 já, Minotauro, Anderson, Lioto, Vanderlei e o Aldo, Zé Aldo. E na parte de jiu-jitsu, a parte esportiva, eu não posso deixar de citar também caras que foram magníficos na competição, que é o Saulo Ribeiro. Realmente é um cara que está muito à frente em competição. Aí a gente tem, dessa nova geração, a gente tem o Bochecha, tem o André Galvão, tem o Rafael Mendes, tem o Cobrinha, tem vários, né? Tem o Xande, né, o irmão do Saulo. Então, e assim vai. Professor, vamos falar de uma pessoa que com certeza fez o nome dele em cima do seu, com aquela vitória que ele teve sobre você, que foi o Ed Bravo. Aí durante anos ele ficou se vangloriando dessa vitória, e depois vocês lutaram novamente no Metamoris, aí ficou um empate. Enfim, você tem o gosto, né, dentro de você de ter uma terceira luta com ele? O que você acha do Ed Bravo, da parte técnica dele, e se você acha, olhando hoje, que você cometeu algum erro técnico naquele dia da sua primeira derrota? Conte um pouco do Ed Bravo, fala um pouco do Ed Bravo pra gente. Ed o quê? O Ed Bravo é um cara que ele conseguiu fazer a carreira dele em cima do Royler Gracie. O Royler Gracie foi 4 vezes campeão mundial, foi campeão de Abu Dhabi, fez vários vale-tudos. E o Ed Bravo, coitado, ele conseguiu uma vitória que para ele foi um marco na vida dele, e ele hoje só luta com o Royler Gracie. Tanto é que depois de Abu Dhabi ele foi embora para casa.
Ele teria condição de lutar por um terceiro e quarto lugar. Ele refugou, ele não vou lutar. Eu estou satisfeito. Eu ganhei o meu campeonato quando eu ganhei do Royler Gracie. Eu acho que ele fez a coisa correta, porque ele não teria condição de ficar em terceiro lugar. Foram lá me chamar para perguntar se eu queria voltar para disputar o terceiro e quarto. Eu voltei, disputei o terceiro e quarto lugar, fui terceiro lugar no campeonato. Quer dizer, é um campeonato que o Ed ganhou do Royler, mas ele não voltou para disputar o terceiro e quarto lugar, né? Ele se deu satisfeito. Então eu não sei o que passa muito na cabeça de um cara que ganhou e para ele a vitória é o Royler. Eu acho que ele devia dividir tudo que ele ganha hoje com o Royler, fazer uma fundação Royler Gracie. Porque pô, realmente é complicado, mas complicado e engraçado, né? Mas um cara que nunca se propôs a lutar com mais ninguém, ele hoje não luta. Eu até perguntei pro promotor, falei, pô, você não chama o Ed Bravo para lutar com outra pessoa? Eu falei, ele não quer, ele só quer lutar com o Royler. Quer dizer, para ele é promoção lutar com o Royler, né? Acho que para qualquer um é promoção lutar com o Royler. E eu, como sou um cara que não escolho adversário, eu tô pronto pro que deve para mim foi uma luta boa. A primeira luta foi uma luta que eu cometi um erro, né? Ele canalizou nesse erro, ele foi malandro e conseguiu a vitória do jeito que conseguiu. Parabéns para ele, não tiro o mérito dele. Mas a segunda luta que a gente fez foi uma luta que ele entrou preparado para amarrar, né? Para segurar. Tanto é que ele no meu ouvido ele falou assim: eu não saio mais daqui. Na hora que eu estava na minha guarda em cima dele, ele agarrado na minha perna, ele falou no ouvido: eu não saio nunca mais daqui, eu vou ficar aqui a luta inteira. Quer dizer, um cara que fala isso pro teu adversário, é porque ele não veio para ganhar, ele veio para empatar. Então, sem tirar o mérito dele, é um cara que tem umas posições muito boas, que na verdade são boas, mas não funcionaram comigo. Mas é um cara que só veio para lutar com o Royler. Ele na carreira dele toda, ele não lutou com mais ninguém. Ele não provou que ele tem condição de ser campeão, que eu acho que ele tem, mas ele nunca vai conseguir provar isso para ele mesmo. Então, foi um marco na carreira dele ter ganho do Royler Gracie uma vez, nunca mais ele faz isso, né? E lutar com o Ed Bravo de novo, eu acho que virou uma coisa que virou um negócio, né? É um business. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu não posso parar o que eu faço para dar um prestígio para um cara que nunca lutou com ninguém. Eu luto sim, se tiver um retorno financeiro. Infelizmente a gente tem que falar disso. Mestre Royler, você já não luta MMA há alguns anos e realmente você aposentou, pelo jeito. E luta de grappling você luta algumas vezes. Até essa luta, a última sua foi contra o Ed Bravo, naquele empate. Então gostaria de saber se os seus planos para continuar fazendo eventos como um ADCC da vida ou um Metamores, e se um dia a gente pode ter a possibilidade de ter uma luta sua contra o Sakuraba, uma nova luta, agora uma luta pelo Metamores, por exemplo. Gostaria de saber se isso é possível, e todos os fãs com certeza iriam adorar ver esse clássico novamente. Eu, na verdade, meu último Vale Tudo foi em 2011, cara, não foi tão longe né, há tanto tempo atrás. E o meu último esportivo foi o Metamores em 2014, foi o ano passado. Então eu não estou tão longe disso. Fazer uma luta hoje, para mim, é uma coisa que, como eu falei, eu tenho um trabalho o ano inteiro, eu tenho que parar o que eu faço para poder me dedicar à competição. Então isso é uma coisa que fica um pouco mais difícil para mim. E eu não quero ser mais campeão mundial. Eu já fui campeão mundial. Eu acho que os garotos hoje da minha categoria são os que estão voando baixo. Eu não acho que o Royler vai voar baixo. O Royler não quer mostrar nada para ninguém e nem quer ser campeão mundial de novo. Eu luto por prazer, por vontade, mas hoje a minha vida tomou uma outra direção essa que eu tenho que financiar as minhas filhas, a minha casa, eu tenho que pagar minhas contas, e é com o meu trabalho que eu consigo isso. Eu tenho trabalho o ano inteiro para poder fazer com que eu saia do que eu estou fazendo e entrar numa competição e que a exposição é muito grande e que todo mundo ganha dinheiro, mas os lutadores não precisam ganhar dinheiro, isso eu não concordo. É por isso que, é lógico, eu estou sempre aberto a fazer uma luta. Seria uma coisa maravilhosa fazer uma luta com Sakuraba. Quem não quer fazer uma luta com Sakuraba? Principalmente do jeito que ele me ganhou da outra vez. Eu fazer uma luta com ele no Metamores ia ser lindo, mas infelizmente eu tenho que pensar na parte financeira. Então isso eu não vejo hoje isso acontecer
porque os promotores hoje não querem fazer esse tipo de evento e não querem pagar o que eu acho que o atleta merece receber hoje. Bom, de fato é uma coisa que fica cada vez mais longe do nosso mercado aí. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer a tua entrevista e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos tenham gostado. Espero vê-los em breve. Um grande abraço. Roller, foi um prazer imenso aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte falar com você. Você que é uma lenda dentro da história da luta no mundo inteiro, né? Você e sua família realmente contribuíram de uma maneira assim extremamente importante para hoje em dia a gente ter, por exemplo, o MMA, para na época do Vale Tudo, enfim, a família Gracie representa luta no mundo, jiu-jitsu e luta. Então, para a gente foi um prazer imenso ter você aqui conosco. Eu gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs do site MMA Debate aqui de Belo Horizonte e para os seus fãs do Brasil inteiro. Forte abraço, professor. O prazer é meu estar com vocês aí, com essa turma de Belo Horizonte que é maravilhosa, onde o jiu-jitsu, todo mundo treina muito jiu-jitsu aí, já tive a oportunidade de competir aí algumas vezes e é um prazer poder visitar a cidade sempre que eu estiver no Brasil. Eu hoje moro em San Diego, na Califórnia, eu ministro seminários, que é o meu trabalho principal hoje durante quase o ano inteiro, e para contato comigo nos seminários é o meu e-mail manager@roylergracie.com ou então o contact com o T mudo, né, @roylergracie.com. Eu espero poder ter ajudado aí na entrevista, espero poder vê-los em breve. Um grande abraço. Jiu-Jitsu.